Queremos, meu Deus, ouvir tua voz nesse lugar. Opera, meu Deus, sobre os teus filhos que estão aqui presentes. Senhor, em nome de Jesus, abra, meu Deus, o entendimento do teu povo, para que venhamos, meu Deus, compreender a tua voz, a tua palavra, Senhor, em nosso coração. E pedimos, ó Deus, que venha sobre nós, meu Deus, a inspiração da tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Por gentileza, presbítero Conivaldo, já com a palavra. Paz do Senhor, irmãos. Amém. A paz do Senhor mais uma vez. Amém. Que bom estar com vocês nessa igreja linda, esse povo lindo. Privilégio poder estar convosco nessa noite, nesse congresso de ensino, a convite do pastor Rafael Palhano, a colinha aqui. Graças a Deus. E por intermédio do William Rezende. Que bom estar com vocês, pastor. Que bom estar com vocês, irmãos e irmãs. Eu venho lá da Maria Antonieta, de Pinhais. Trago o meu saudação, um abraço do pastor José Neto. Pastor José Ferreira Neto, meu pastor da congregação de Vila Maria Antonieta. E um abraço para o pastor Daniel Salles Pires, também, presidente do campo. Que bom estar aqui nessa noite com vocês. Aproveitando a posição de vocês, para a gente darmos início a essa meditação nessa noite, livro de Colossenses, capítulo de número 3, versículo 12 a seguir. Colossenses. Louvado seja o nome de Jesus. Estaremos fazendo livro de Colossenses, carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12 a seguir. Todo mundo encontrou? Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Podemos aceitar. Eu não me canso, como Paulo sempre falava, né, de dar graças a Deus, né, por vós, irmãos, para todas as igrejas. Ele dizia isso. E que bom, mais uma vez, eu poder estar aqui nessa noite, acompanhado da minha esposa, que me aguenta já, vai fazer 23 anos. E
estamos servindo a Jesus, aprendendo a crer, como foi cantado no hino aqui, né? Estamos correndo a carreira da fé e aprendendo com Jesus nesses quase 30 anos servindo ao Senhor, lendo a palavra e aprendendo algumas coisas. E nesta noite, um pouquinho daquilo que nós temos aprendido, queremos compartilhar com os irmãos. Porém, sempre falo para os meus alunos, não com o objetivo de ensiná-los, principalmente na casa de Deus, porque aqui quem nos ensina todas as coisas é o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. E Ele está aqui nessa noite. Amém. Glória a Deus. E é Ele quem nos ensina. Nós reproduzimos a palavra. Nós falamos a palavra, nós cantamos a palavra. E a palavra, ela é direcionada pelo Espírito Santo para cada coração. Aqui, o Espírito Santo sabe o teu nível de fé. Ele sabe qual a tua série na escola de Deus. Eu não sei, E eu vou falar aqui meio que geral, mas o Espírito Santo ele vai captando as palavras e direcionando para cada coração de acordo, aleluia, com aquilo que você tem capacidade de entender, aleluia, e à medida que você vai ouvindo, a palavra vai abrindo, vai iluminando e você vai podendo enxergar melhor, aleluia, entender melhor, compreender melhor, a partir daquilo que você já conhece e daquilo que nós vamos estar falando aqui nesta noite, sobre a importância do culto. Nós estaremos meditando hoje, será que o culto é importante? Nós sabemos se o culto é importante ou não? Deixa eu me achar aqui. Será que o culto é importante ou não? Nós sabemos a importância do culto ao Senhor. Afinal, o que é o culto a Deus? O que é o culto ao Senhor? Graças a Deus. Será que é importante o culto? É importante. A importância do culto. Eu quero tentar trabalhar com vocês nessa noite 3 objetivos, tá? 3 objetivos. Definir o termo culto, tá? A gente vai definir o termo, o que é o culto. A gente vai descrever os objetivos do culto cristão e distinguir o culto verdadeiro do falso. O pastor falou sobre a importância da anotação. Então, se você quiser anotar, o objetivo vai ser definir o termo culto. Mas, irmão Nivaldo, eu já sei o que é culto. Então, se você já sabe, dá para aprender mais sobre o culto. Com certeza, como eu falei para você, amém, você vai ampliar nesta noite o teu conhecimento sobre o culto a Deus e descrever os objetivos do culto, saber, ter claro qual é o objetivo do culto. Por que você está aqui nessa noite? O que você veio fazer aqui nessa noite, quando você se deslocou para vir até esse local? Que local é esse? Muitas pessoas às vezes não se dão conta da onde se encontra.
nós temos que ter bem claro o local na onde nós nos encontramos. Este local é um local extraordinário, é um local especial, é um local incomparável. E muitas pessoas não se dão conta disso. E talvez até trate esse local sem o devido respeito pela falta do conhecimento a respeito desse local. Tá? Os objetivos do culto. Distinguir o culto verdadeiro do falso. Será que é possível estarmos nesse ambiente e oferecer a Deus um culto falso? Será que é possível? Então nós iremos ver que é possível estarmos nesse local e oferecermos a Deus um culto falso, ou um culto que não agrade ao nosso Deus. Tá? E a gente vai então passar por esses tópicos. O que é o culto cristão? Tá? Diante do profundo significado da Páscoa, as crianças israelitas, elas indagavam a seus pais, dizendo, lá no livro de Êxodo, capítulo de número 12, versículo 26, que culto é esse o vosso? Que culto é esse, pai? As crianças israelitas, elas iriam perguntar para os seus pais. E Moisés vai dar instruções ao povo de Israel, para que quando as crianças perguntassem, o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão comemorando a Páscoa? Por que vocês mataram esse cordeiro? Por que vocês prepararam essas ervas? Por que a gente está com essas roupas de viagem, pai? Por que a gente está com o cajado na mão, pai? E por que é para a gente comer correndo, pai? Moisés vai falar bem assim para os pais israelitas, né? Que os filhos iriam perguntar para eles. E daí os pais eram para os pais responderem: olha, filho, essa festa, este jantar, este cear do cordeiro aqui, é para a gente lembrar que um dia nós estivemos no Egito. Entendeu? A partir da celebração da Páscoa, quando os filhos perguntassem, daí era para os pais contar para eles: olha, filho, filhos, filho, filha, isso daqui é para lembrar de quando os nossos pais estiveram no Egito. Lá no Egito eles ficaram por quase 400 anos. Não foi todo esse período como escravos, mas no final eles ficaram escravizados no Egito, debaixo de um trabalho duro, debaixo de um trabalho árduo, debaixo de um trabalho desgastante lá. E então Deus levanta Moisés. Deus chama Moisés para retirar o povo do Egito. E Moisés então nos retira do Egito. Nós passamos pelo Mar Vermelho, fomos levados até o mar, e Moisés abre o Mar Vermelho e nós passamos pelo mar. Quando o povo israelita, quando o povo egípcio vai passar pelo mar, eles são afogados, eles morrem submergidos ali pelas águas do Mar Vermelho. E então nós entramos no deserto, e nós passamos pelo deserto, e ficamos 40 anos no deserto, e Deus então nos introduz aqui na terra da promessa. Então era para os pais contarem para os filhos a razão deles estarem celebrando a Páscoa. E os pais, com a paciência que era típica de um filho de Abraão, então assim contava para os seus filhos toda a narrativa da grande salvação de Deus para com os israelitas, onde Deus separa Israel, onde Deus, no meio da humanidade, separa um povo santo para Ele, para o servir, para o adorar. Antes, todos os homens haviam abandonado a Deus. Os homens resolveram adorar outros deuses. Ninguém queria saber do nosso Deus. Então Deus chama Abraão
para fazer de Abraão um povo separado para o adorar, para que o adorasse, a ele somente. Tá? E então esse era o objetivo do culto israelita. Esse era o objetivo dos pais contarem para os seus filhos. E será que nós estamos preparados também para contar para os nossos filhos a importância do nosso culto? Será que você está preparado para contar para o seu filho a importância do culto? Filho, hoje nós estamos indo no culto. Hoje nós estamos indo à igreja. Hoje nós vamos de novo à igreja. E será que o filho pergunta, pai, mas o que é que nós vamos fazer lá, pai? O que é que nós vamos fazer lá, mãe? Por que a gente oferta na igreja, mãe? Por que a gente oferta na igreja, pai? Por que tem o louvor inicial? Por que tem a palavra? Qual é a razão da palavra inicial? Qual é a razão dos louvores iniciais? Qual é a razão dos louvores congregacionais? Qual a razão da oferta? E qual é a razão da palavra final? Qual é a razão do convite? Louvado seja o nome de Jesus. A palavra culto, a sua etimologia, a origem da sua palavra, ela é originária do vocábulo latino culto e significa adoração ou homenagem que se presta a um ser supremo ou ao supremo ser. Então, vem do latim culto, que é adoração, ou homenagem, homenagear, adorar, que se presta ao ser supremo. No grego temos duas palavras para culto. Latreia, já viu essa palavra? Latreia significa adoração, e proskineia, reverenciar, prestar obediência e render homenagem. Já ouviu a palavra idolatria, né? Adoração ao ídolo, adoração ao nada. Ídolo quer dizer nada, adoração ao nada. E a adoração então vem do latreia, do grego latreia, que quer dizer adoração. Porém, nós não adoramos ídolos, nós adoramos o Senhor dos Senhores, o Deus único. Esta palavra também, ela significa, irmãos, serviço. Essa palavra também, ela significa trabalho. E quando Paulo está falando aqui do culto cristão, é Paulo quem dá todas as ênfases, as referências sobre como deveria ser o culto cristão. E Paulo, ele era dotado da cultura hebraica, foi ensinado aos pés de Gamaliel sobre toda a lei, sobre toda a cultura judaica. Porém, Paulo também ele era dotado da cultura grega. Ele conhecia muito da cultura grega. A Bíblia, as cartas de Paulo estão assim abarrotadas de referências à cultura grega. E quando Paulo pega esta palavra, latreia, ele está dando uma ênfase, uma referência, usando uma palavra grega que era usado na cultura grega, que era trabalho, que era um trabalho para
um deus grego. Quando alguém tinha que fazer algo, uma obra, um templo ou uma obra pública para um deus grego, não era pago, era convocado na cidade, né, a população. Olha, temos algo para realizar, né, sobre a mitologia grega, sobra centenas de deuses gregos ali. Quando tinha algum trabalho para fazer para algum deus, se convocava as pessoas, e as pessoas voluntariamente falavam: eu vou fazer a obra, eu vou prestar o serviço, eu vou construir o templo. Ou até mesmo o serviço militar era também voluntário, era latreia. Ou uma obra pública também não era paga, era convocada, e as pessoas, elas tinham o prazer de falar: eu vou fazer. Elas tinham a alegria de dizer: eu vou ir. Fosse ir para a guerra, ou fosse fazer um templo, ou fosse fazer um chafariz, ou fosse fazer qualquer obra pública ou para um Deus, as pessoas se voluntariavam. E Paulo, quando ele usa esta palavra para designar adoração, latreia, é um serviço que nós prestamos a Deus. Nós viemos prestar um trabalho esta noite. Nós viemos prestar um serviço, aleluia, para Deus. E voluntariamente eles faziam esse trabalho lá com muita alegria. Era um privilégio alguém ter feito uma obra para um deus grego, ou ir ao exército, ou fazer uma obra. Era um privilégio, não era para qualquer um. Tinha muitas pessoas que até queriam fazer, mas não tinham poder financeiro para fazer e não podiam fazer. Porque era um privilégio, muitos queriam e não podiam. E Paulo vai usar isso para designar essa palavra sobre adoração ao nosso Deus. Você pode adorar a 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 Deus. Não importa se você tem pouco dinheiro, não importa se você é Bill Gates, não importa se você é branco, é preto, é japonês, é índio, você pode adorar ao nosso Deus. Você pode adorar o Deus de Abraão, o único Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Deus nunca foi só o Deus de Israel, da nação de Israel. Ele é o único Deus. Ele é o Deus de todos. Antes de Israel, todos recusaram a Deus, mas ele não deixava de ser o Deus de todo mundo. Só os outros povos adoravam deuses falsos. Deus é o único Deus, é o Deus de todos os povos, é o Deus de toda a criação. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Então, significado etimológico, da onde vem a origem da palavra adoração. A razão de nós estarmos no culto: adorar a Deus, servi-lo, prestar-lhe um serviço, um trabalho nesta noite. A definição teológica do culto é o momento da adoração que tributamos a Deus em grupo. Tá? Ele pode ser particular, tá? Porém, nós estamos hoje num culto público, num grupo, para adorar a Deus, para tributar a Deus o nosso ser supremo, o nosso Deus supremo, tá? Como seus adoradores. Eis porque durante o seu transcurso, tá? Durante o culto, cada membro da congregação deve sentir-se e agir como integrante desta comunidade de adoração. Tá? Então, é um culto público, é um culto de todos nós.
Então todos devem, toda a congregação deve agir nesse propósito, deve agir nesse sentido de adorarmos a Deus, todos. Tá? Ou seja, a igreja de Jesus. Tá? Então, definição teológica é o momento da adoração que nós tributamos ao nosso Deus. Tá? Marca o encontro do ser com os seus adoradores. Tá? Isso é um privilégio, nós estarmos neste lugar adorando ao Senhor. Essa semana eu estava vendo uma reportagem sobre o som do silêncio. Sabia que no silêncio tem um som? No silêncio há um som. E eu ouço um som aqui nessa noite. Mesmo nesse silêncio, eu ouço um som de adoração. Eu já fui católico. E lá as pessoas faziam uma reverência no local em que eles estavam, mas era um som gelado, eram silêncio sem som. Mas aqui eu ouço um silêncio nessa noite de adoração. Porque a casa de Deus, aleluia, ela é um local de vivos. Amém. Aleluia, ela é um local de vivos. Um dia, alguém perguntou para Jesus, né? Deus era Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus era um Deus de vivos. Aleluia. Abraão, Isaac e Jacó estão adorando a Deus. Ele é um Deus de vivos. Aleluia. Aleluia. Nós fomos ressuscitados, nós estamos vivos. Então, dá para fazer um barulho aqui. Aleluia. De glória a Deus, de aleluia, de línguas estranhas, movido pelo Espírito Santo. Aleluia. É maravilhoso. Glória a Deus. Andar, Naragarras, Telemanchou. Aleluia. Objetivos do culto. A razão de nós estarmos aqui: reconhecer a Deus como Criador. Mas, irmão Nivaldo, isso é tão básico. Mas a razão, um dos objetivos, um dos principais objetivos, é de nós reconhecermos a Deus como Criador e mantenedor de tudo quanto existe. Nós estamos aqui em grupo, a gente cantar junto o hino. Hoje a gente não dá muito valor a isso, mas na época de Israel, eles não tinham uma Bíblia em casa. Eles não tinham, todo mundo, uma Bíblia como nós temos hoje. E eles, sabe quanto tempo eles iam na igreja? Eles iam uma vez por ano, iam prestar o culto. Eles iam uma vez por ano, prestar o culto a Deus. Imagina a alegria que eles iam quando eles iam para o culto. E quando chegava lá, não tinha uma Bíblia para cada um. Então eram cantados os salmos, era recitada o texto bíblico, e todos ali, né, era até feito os salmos para que eles pudessem decorar a Bíblia. Cantando é mais fácil de decorar, eles precisavam decorar. Por isso que a ordem para os pais era: repita, né, no ouvido do menino, andando, que você sabe sobre o Deus, né, o Criador. Repita no ouvido do menino de manhã, de tarde, sentado, andando. Vai repetindo ao ouvido do menino para que grave, para que entre no subconsciente, para que o menino naturalmente faça parte da vida dele, para que ele não duvide nunca de que Deus é o Criador. Amém. E mantenedor
tudo que existe. Os muçulmanos, quando uma criança nasce, né, um professor muçulmano me falou que quando as crianças nascem, a primeira coisa que o pai fala no ouvido da criança, Allah é Deus. E essa aqui, mas eles aprenderam com o Deus de Abraão, que não é Allah, que deu ordem para os pais, né? Fale para a criança. Meu irmão? Então hoje, por quê? Sabe por que a criança precisa ouvir isso quando criança? Porque ela vai para a escola e lá não vão falar que Deus é o Criador. Lá não vão falar que Deus é o mantenedor de tudo que existe. Lá vai falar que foi uma explosão, lá vai falar de tudo, menos que esse Deus criou. E se a criança não estiver vivendo isso, ela vai acreditar que Deus não é o Criador. E é obra minha como pai, é obra tua, aleluia, como pai, como mãe, como pastor, como dirigente desse culto, dizer, olha, Deus é o Senhor, Deus é o teu Criador, aleluia. Ele é o mantenedor de tudo que existe, aleluia. Ele é soberano, aleluia, glória a Deus. Ele tem todo o poder. Satanás é até poderoso, Satanás faz plano, mas chega a hora de Deus fala, parou, Satanás. Mas Deus tem plano e ninguém diz não. Ninguém transtorna os planos de Deus. Porque Ele é todo poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Paulo vai dizer assim, eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. E eu sei que Ele é poderoso. Aleluia. Não era quando ele estava na Land Rover dele, não. Mas é quando ele estava no naufrago lá, naufragando lá, passando fome, passando frio. Eu sei quem é o meu Senhor. Aleluia. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso. Aleluia. Quem conhece, aleluia, desse Deus, aleluia, sabe, aleluia, que nós estamos vivendo numa época muito próspera materialmente, tá? E até traiçoeira essa prosperidade. Mas quem conhece o Deus sabe em quem tem crido, aleluia, glória a Deus, sabe que as coisas do mundo são passageiras, toda essa segurança aqui é passageira, mas nós sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é poderoso, Ele tem poder, aleluia. Foi Ele quem nos resgatou, aleluia, quando eu era escravo do pecado, quando eu era escravo dos vícios, quando eu era escravo da prostituição, e eu tentava com meu esforço me controlar, me sarar, me curar, mas um dia eu coloquei os pés dentro de uma igreja como essa, aleluia, e alguém orou por mim, aleluia, em nome de Jesus, aleluia, e eu conheci esse Deus, aleluia, que pode mudar a vida do pecador, glória a Deus. Atentemos à convocação do salmista, olha, reconhecer, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos, no Salmo 6. Não é para a gente depois que entrar, mas a Bíblia fala para a gente entrar nos atos já com louvor, com glória a Deus, aleluia! A gente está esperando, né? Que o pregador, que o pastor, que o dirigente nos impulsione, né? Ajuda aí, pregador. Mas a Bíblia nos convida, aleluia, a celebrar com júbilo ao Senhor, a chegar adorando a Deus. Aleluia. Quem conhece esse Deus, não precisa de incentivo para que você possa adorá-lo. Por isso que muitas vezes nós não estamos fazendo o culto correto. Muitas vezes a gente está vindo para receber. E nós temos que vir para oferecer. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A reconhecer que Deus é o Criador. Esse culto também é instigar-nos a agradecer a Deus como nosso Salvador através de Cristo. Aleluia. Se nós entrássemos aqui nessas 2 horas, 1h30 de culto, e ficássemos com a cara no pó aqui, dizendo graças te dou pela salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós ficássemos aqui 1h30 ainda
seria de cara no pó aqui, dizendo: graças te dou, Senhor. Graças te dou pela salvação. Graças te dou pela salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Ainda seria muito pouco pela grande salvação, como em aos Hebreus diz, a grande salvação que Deus operou em nossas vidas. Assim reconhece o profeta a sua dependência do Redentor. Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. A salvação de Deus, irmão, ela apenas começou nas nossas vidas. E apenas começou nas nossas vidas. E no dia do arrebatamento, a gente fica esperando o dia do arrebatamento para a gente receber o corpo transformado. Aleluia. Mas Deus, Ele gostaria de ver a gente crescer nessa salvação aqui, através agora de um esforço nosso. Há um crescimento extraordinário para a gente cumprir aqui, através da salvação que Deus tem para nós. E por falta de entendimento da palavra, por falta de não conhecer a palavra, de não entender totalmente a palavra, nós passamos a maior parte desse período até o arrebatamento sofrendo muitas coisas que não eram para nós sofrermos, por falta de entendimento da palavra, por falta do conhecimento da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Então é instigar-nos a agradecer a Deus, é instigar-nos a ser grato a Deus. Não dá para encontrar um crente cabisbaixo. Não dá para encontrar um crente reclamando da vida. Eu fico pensando assim: não pode, não entendeu. Está difícil, irmão. A Bíblia não fala para a gente reclamar, mas é para a gente olhar e ver que o Senhor é bom. Aleluia. Está chovendo, o Senhor é bom. Está fazendo frio, o Senhor é bom. Está doente, o Senhor é bom. Não tem comida, o Senhor é bom. Está faltando alguma coisa, o Senhor é bom. Aleluia. Aleluia. Louvado o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. E a gratidão faz a gente ver a bênção. As bênçãos que Jesus, que Deus nos preparou, não estão longe. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E esse lugar é um lugar celestial. Deus já nos abençoou, Ele não vai te abençoar. Você só não está vendo a bênção. Entendeu? Você só não está vendo, ela está muito perto de você. É só você começar a dar graça, é só você começar a ser grato, aleluia, por esse terno aí que tem outro melhor mais perto, aleluia, por esse corpo aí que tem outro mais perto, por essa casa que tem uma mansão mais perto, por esse carro que tem outro mais perto, aleluia. É só você ser grato. Glória a Deus. Aleluia. A gratidão a Deus faz a gente ver sobrenatural, porque muitas vezes está dando como Jacó, né? Correndo do irmão lá para a terra do tio, vai e dorme em cima de uma pedra, mas quando ele se toca ali, ele vê que tem anjos subindo e descendo, e ele está na casa de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que bom que você está aqui nessa noite, né? Não sei como você chegou aqui, mas você parou no lugar certo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu não sei quando você chegou, mas alguém te fez um convite nessa noite e você acabou no lugar certo, no lugar melhor que tinha para você estar nessa noite, que é a casa de Deus. E eu tenho que correr. Constranger-nos a nos humilhar diante de Deus, tá? Daquele que sempre, logo, rápido, ligeiro, nos perdoa as iniquidades. Sabe, esse local aqui está lembrado de Isaías, quando ele vai no templo
e ele contempla, ele vê os céus abertos, e ele contempla o Senhor assentado num alto e sublime trono, né? E os serafins, os querubins, aleluia, daí ele se toca, ai de mim que vou perecendo, aleluia. Esse local, irmãos, é um local tão extraordinário, aleluia, que ele nos leva a ver o quão pecadores nós somos, aleluia, glória a Deus. Mas aqui está o Deus que nos perdoa todas as iniquidades, aleluia. Aqui está o Deus que perdoa todos os nossos pecados. Tem gente carregando pecado, irmão, né? Os mundanos lá, eles são cegos, mas tem crente carregando pecado, porque não entendeu a sublimidade do culto, e não tem coisa pior do que carregar pecado. É a coisa mais pesada que existe, é mais pesada que chumbo, né? Que derrotava até o Superman. Pecado é mais pesado que chumbo, né? E é uma desgraça carregar pecado, né? E tem gente que vem aqui e volta com pecado para casa, mas aqui é o local do nosso Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Eu não quero voltar com essa desgraça para casa, eu não quero voltar com esse peso nas costas, eu quero voltar leve, porque vai subir só quem tem pecado. Sabe por quê? Por causa da gravidade espiritual. É uma gravidade espiritual que o pecado não sobe. O pecado não vai subir, mas quando a gente entrega os nossos pecados aos pés de Jesus, a gente já começa a subir. Aleluia. Vai arrancando as coisas. Amém. Aleluia. Muito leve. Aleluia. Glória a Deus. E aqui é o local da gente. Deus não veio buscar santo. Deus não veio buscar perfeitos. Não tinha nenhum sequer na terra. Nenhum não tinha. Nem Maria para os católicos não tinha. Ele veio buscar pecadores. Ele veio chamar pecadores. Aleluia. E é um privilégio que nós temos de reconhecermos que somos pecadores. Aleluia. E a palavra, o culto, quando se prega a palavra, ela mostra para nós a distância que nós estamos desse Deus, que é santo, santo, santo. E Ele nos escolheu. Ele escolheu, aleluia, vir se unir a pecadores. Olha que coisa. Ele escolheu vir ter relação com pecadores. Ele escolheu enviar o seu filho para comer com pecadores. Nem fariseu comia com pecador. Você tem uma ideia? Nem fariseu. Deus que é santo, 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 envia o seu filho para comer comigo, para andar comigo, que andava na prostituição, que andava lá no meio dos bêbados, no meio dos viciados, né? Só pensando coisa ruim, só pensando coisa que não prestava. Jesus veio um dia, ei, quero andar com você. Aleluia. Eu quero andar com você, eu quero estar com você, eu quero ir com você, eu quero dormir com você, eu quero comer com você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós viemos reverenciar nesse culto, viemos adorar. Aleluia, nesse culto. Estimular e nos alegrarmos diante de Deus como aquele que nos cura todas as enfermidades. Aleluia, Deus. Ele nos cura, Ele tem poder para ressuscitar o morto, para abrir os olhos aos cegos, para curar o canceroso. A gente tem visto Deus curando, aleluia, glória a Deus. E eu não enxergo com esse olho. Daqui um dia eu vou colocar uma prótese aqui, mas eu já estou vendo o meu olho novo já. Meu olho está formado. Botou o medo até ele é um pouquinho maior, sabia? Eu já estou vendo. A fé é a certeza das coisas que você espera. Aleluia. A certeza das coisas que você espera. Eu já estou vendo um novo céu, uma nova terra, Jesus governando. Eu vou voltar com Ele, aleluia, nas nuvens. Eu já estou vendo, eu vou voltar com Ele nas nuvens. Eu não sei se eu vou governar Campina Grande do Sul, mas eu vou governar alguma cidade. Eu não sei se vai ser Pinhais, Curitiba, mas eu vou governar, eu já estou vendo. Aleluia, eu creio na palavra, a palavra, aleluia, diz, aleluia, a promessa do meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome. Quando eu aceitei Jesus, irmão, pensa num menino desgraçado que eu era. Sabe? Sem a graça de Deus.
Sabe, eu nasci, né? Como criança, eu tinha um monte de sonhos. Sabe? Tinha um monte de sonhos. Sabe, mas aí você vai crescendo, você vai começando a levar porrada, sabe? As pessoas vão mostrando quem você é, entendeu? Ah, você é preto, menina, você é zaroio, você é ceguinho, você é baixinho, você é feio, sabe? E daí eu fui acreditando em tudo aquilo, sabe? Eu fui crescendo e as pessoas começaram a apontar o dedo para mim, e você não vai dar nada, você mora no Brasil, olha, meu país aqui não tem futuro para preto nesse país aqui não. E eu fui acreditando, porque eu sou brasileiro, filho de brasileiro, até que um dia eu descobri que não, eu sou filho de Deus. Um dia a Bíblia me disse, não, você é filho de Deus, para de acreditar neles, até quando você vai ficar acreditando neles? Você é filho de Deus, aleluia, glória a Deus. Mas eu comecei a acreditar nisso, aleluia. Deus mudou a minha vida quantas coisas terrenas. Me deu uma esposa maravilhosa, me deu um filho maravilhoso, me deu faculdade, me deu carro zero, me deu tudo aquilo que era impossível para a situação daquele desgraçado que vivia lá em Pinhais na década de 80. Que eu fui crescendo, todo meu sonho tinha ido para o Beleléu, mas um dia eu comecei a ler as Escrituras. Aleluia, e Jesus mudou a minha vida. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus não escolheu uns para perdição e outros para salvação, não. Deus escolheu a todos. Deus escolheu nos enviar o seu Filho. Aí aquele que vem ao culto, aleluia, e ouve a palavra de Deus, aleluia, vai entender esse plano, vai compreender esse plano. Aleluia. Glória a Deus. E o homem tem capacidade, com toda a sua racionalidade, ele tem capacidade de escolher. Mas muitos estão escolhendo não vir a um lugar como esse e prestar culto ao Deus único. Usam toda a sua sabedoria para fazer coisas extraordinárias, para buscar outros deuses, inventar outros deuses. E desprezam o Deus único e verdadeiro e não vêm. Meu Deus. Mas graças a Deus, um dia nós ouvimos e aceitamos desse evangelho. Componentes do culto. E eu já estou quase terminando. Componentes do culto. A liturgia da igreja primitiva, ao contrário do culto levítico, era simples e pentecostal. Então a igreja primitiva, ao contrário do culto no templo, ela era simples e pentecostal. Os dons espirituais faziam parte dos serviços e não se estranhava quando alguém manifestava-se em outras línguas. Eram estas interpretadas e havia exortação, consolação, edificação dos irmãos. E descobria-se o coração aos incrédulos. Em pelo menos 3 ocasiões o apóstolo Paulo refere-se aos elementos que acompanham o culto, que acompanhavam o culto na igreja primitiva. Vamos ver. Aos Coríntios, aos Coríntios, Paulo deixa bem claro aos irmãos que os atos litúrgicos devem ser usados para edificação. Então tudo que acontece aqui, que deveria acontecer dentro do culto, deveria ser para a edificação do corpo de Cristo. Que farei, pois, irmão? Colossenses capítulo 1, versículo 14 e 26. 1 Coríntios 14 e 26. Tá? Que fareis, irmãos, quando vos ajuntardes? Cada um de vós tem salmo, tenha um salmo. Cada um de vós já venha preparado com um salmo. Você tem que ter um salmo de louvor ao Senhor. Cada um de vós tenha doutrina, outro tenha um ensino, tenha revelação de Deus. O crente que anda com Deus, ele ouve a voz do Espírito Santo. E Deus revela hoje ainda. Deus revela, aleluia, para os seus. Tenha línguas estranhas, tenha interpretação também. E faça-se tudo para a edificação. Esse daqui era
atos litúrgicos da igreja de aos Coríntios. Era a liturgia do culto, o que acontecia no culto. Tudo era feito para a edificação da igreja. Então, se não ensaiou direito, né, não cante, porque tem que edificar a igreja. Nós temos que estar preocupados com os nossos irmãos, nós temos que estar preocupados com o nosso próximo. Quando nós estamos aqui servindo a Deus, eu não posso estar preocupado comigo. Eu tenho que louvar, eu tenho que pregar, eu tenho que fazer, eu tenho que aparecer. Quando nós somos imaturos, muitas vezes esses sentimentos estão em nós, mas a edificação nos leva a entender que o objetivo é o próximo. O objetivo é a gente sempre considerar o próximo melhor que nós. Esse é o objetivo da gente entender a palavra, nesse serviço ao nosso Deus. Aleluia. E aos Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Deus, de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria. Como? Louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Isso também faz parte da liturgia de aos Colossenses. Tudo, olha, que a palavra de Deus habite abundantemente em vós, porque só por intermédio da palavra eu tenho cânticos para Deus. Hoje tem uns cânticos que eu não sei de onde tiraram. Sei que não foi da palavra de Deus. Sei que não foi da palavra de Deus. Mas Paulo está falando para a gente cantar nesse local aqui, adorar, cânticos, hinos, salmos, mas através da palavra, que a palavra tem que habitar abundantemente na tua vida. Louvado é o nome do Senhor Jesus, para você produzir cânticos para Deus, cânticos baseados na palavra de Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Como eu já falei para vocês, eu vim para a igreja mundano, e eu gostava muito de Legião Urbana, e decorava uma música que tinha 10 minutos lá. E hoje eu não tenho desculpa para não decorar a palavra de Deus. Meu Deus! Não, hoje não. Às vezes eu uso essa didática, eu estava falando no Sinai, eu uso essa didática para mim. Às vezes é fácil a gente ficar 2 horas vendo um jogo de futebol. E daí a gente vem aqui e fala: Deus, eu te amo. Mas às vezes fica 10 minutos lendo a Bíblia. Eu uso essa didática. Eu não amo. Eu tenho que ficar 2 horas e 10, eu tenho que ter mais. Posso até ver o futebol, mas eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus é conhecer a sua palavra. Amém. É ler a sua palavra. Aleluia. Deus faz todas as coisas por intermédio da sua palavra. Aleluia. Sem a palavra ele não criou nada, e não vai criar nada de bom na sua vida se não tiver palavra. Aleluia. Nós estamos em processo de criação a chegarmos na perfeição, e isso é por intermédio da palavra. Tem muita gente que não se desenvolve porque não tem tempo para a palavra. E daí Deus não pode fazer o de bom que Ele quer fazer na minha vida e na tua vida se nós não lermos a palavra, não comermos a palavra, não tivermos intimidade com a palavra. Conhecer a Jesus é ter intimidade com Jesus. Aleluia. É casar com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. E aos Efésios, finalmente aos Efésios, mostra o apóstolo que a liturgia é um eficiente meio da graça para elevar a espiritualidade. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Antes
crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Não tem como você crescer na graça se você não crescer no conhecimento. E não tem como você crescer no conhecimento sem crescer na graça. Os dois caminham juntos. Depois você vai aprender as outras coisas. Antes, você vai aprender a crescer na graça e no conhecimento. Depois você estuda geografia, estuda inglês, estuda matemática. E a graça e o conhecimento de Jesus te abre a mentalidade para você usar toda a capacidade humana secular também. Aleluia. Que é o caso dos judeus. As pessoas mais inteligentes da média do mundo são os judeus. Porque o Espírito de Deus tem passado de geração em geração, de pai para filho, na vida dos judeus. E se nós crescermos em Cristo Jesus, como eu falei para vocês, o desgraçado que eu era, eu já estava com 21 anos, eu estava na 7ª série, mal sabia ler direito. Né? E Deus me falou, vai para a escola. Vai para a escola, vai aprender. É difícil? Vai para a escola, vai ler, vai aprender. Vai que eu te ajudo. E Deus abre a mente mesmo de uma pessoa mais velha. Bom, é a criança já estar na escola, mas abre a mente de até do mais velho para aprender não só a palavra, mas também, né, aprender as coisas seculares. Eu fiz uma faculdade de geografia, fiz uma pós-graduação em ciência e ensino religioso, fiz outra pós-graduação em mentoring, coaching, né? E escrevi esse livrinho também. Depois a gente vai querer até o William aí, vou estar querendo abençoar o William, tá? Aí eu vou estar oferecendo para 5 irmãos aí, que você vai pegar e vai dar para o William aí R$1, R$10, R$20, R$30. Eu quero 5 corajosos aí, você vai sentir no coração daí de dar para o William, que tem me abençoado, né? Deu uma oferta para estar aqui. Então daí eu quero abençoar ele também. Você vai me ajudar. Se dá o livro, você vai dar uma oferta para ele de R$5, R$10. Eu vendo ele por então, mas se você vai dar 50 para o William abençoar, você dá. Deus te abençoe. Vamos terminar aqui. As atitudes do culto, para a gente terminar. Tem 10 minutos. As atitudes, agora para a gente ver se a gente está prestando um culto verdadeiro ou um culto falso ao Senhor. Como que me apresentarei diante do Senhor? Miqueias vai dizer isso, lá no capítulo 6, versículo 6. Como que me apresentarei diante do Senhor? Eis a pergunta que o escritor sacro endereça ao Todo-Poderoso. Vejamos algumas coisas a serem observadas quando entramos na casa de Deus para cultuá-lo. Reverência, e profundo temor. Eu estava falando da igreja católica. Tem muito crente que, por não saber o local que ele está, ele é pior que o católico. Porque o católico lá, ele tem uma reverência tremenda perante os ídolos lá. Silêncio tremendo. Eu falei que esse lugar é lugar de vivo. É lugar de barulho, mas o barulho tem que ser para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Até o saudoso pastor Antônio Gilberto, um dia ele falou: irmãos, se Deus agisse hoje como ele agia no Velho Testamento, no culto do Velho Testamento, muitos crentes entrariam nas igrejas e não sairiam vivos. Viu? A Bíblia fala assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que não agradam a Deus, que fazem mal. Uma pessoa que não tem noção do local que ele está, ele fica oferecendo sacrifício de tolo às vezes. A Bíblia fala que se você vir ofertar e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa ali no pé do altar a tua oferta, vai primeiro, acerta com o teu irmão, depois você vem, pega a oferta e coloca. Tem muita gente que às vezes acha que até ofertando está agradando a Deus, mas até ofertando ele não está agradando a Deus.
Porque está com o coração triste, está com o coração amargurado, está com rixa com alguém, e daí não consegue cultuar a Deus. Inclina mais a ouvir. Marta e Maria, está lembrado? Maria estava querendo trabalhar, Marta estava querendo trabalhar, fazer comida, cuidar da casa, ali para receber Jesus. Só que Maria estava ali aos pés de Jesus, eu quero ouvir Ele. Eu preciso ouvir Ele. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Aleluia. Glória a Deus, eu preciso, para ouvir a voz de Deus, tem que ter dedicação, porque as coisas nos distraem. Os barulhinhos aqui na gente, você vê, Deus, eu preciso ouvir a tua voz hoje, Deus. E parece que qualquer pessoa vem pisando, faz um barulhão assim, meu Deus, eu quero ouvir a tua voz. E Maria estava ali querendo ouvir. E Jesus, um dia ele terminou a parábola do semeador, e ele falou depois, a vocês é dado entender os mistérios do reino de Deus. Mas a eles não. Eles pensam que estão me agradando, mas eles não querem ouvir. Eles vieram aqui por um monte de outra coisa, não têm interesse, mas eles não estão querendo me ouvir. Mas vocês que querem, é dado a vocês entender os mistérios do reino de Deus. Aleluia! Está mais pronto para ouvir. Por isso, sabe, irmão, a gente se preparar em casa para vir para o culto. Se preparar já em casa. Tem crente, outra hora, na ceia, na semana da ceia, ele vigia, porque é a semana de Santa Ceia. Mas Jesus está com você 24 horas. Jesus anda comigo 24 horas. Aleluia. Quando eu acordo de manhã, eu uso essa didática. Eu acordei, Deus me deu mais um dia. E eu vou viver para Ele. Andando eu vou viver para Jesus. Eu não sei se eu vou viver ou terminar o dia, mas eu vou viver esse dia para Deus. Eu vou trabalhar na escola para Deus. Eu vou lavar louça para minha esposa, não, para Deus. Eu vou, tudo que eu vou fazer, eu estou tentando ligar assim, é para Deus que eu estou vivendo. E eu tenho que fazer melhor. Às vezes eu quero fazer relaxado. Às vezes eu estou com preguiça também. Às vezes eu estou com preguiça e daí eu penso em fazer relaxado. Aí eu lembro, você está fazendo para Deus. Faça melhor. Faça melhor. Aleluia. Aleluia. Seja mais amável. Aleluia. Seja grato. Tem hora que eu também quero reclamar. Tem hora que eu também quero murmurar. Tem hora que eu também quero reclamar da chuva. Mas eu me lembro. Seja grato. Agradeça a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Reverência nesse lugar. E é um exercício, irmãos. A graça. Pela graça de Deus, nós estamos vivos. Não é porque nós somos bons aqui. Se não fosse a graça de Cristo Jesus nos proteger do Deus consumidor, Ele consumiria todos nós aqui. O mais santo aqui seria consumido. Só não somos consumidos porque Jesus está entre nós e o Pai. O Pai é o fogo consumidor. E Ele diz bem assim, Jesus fala bem assim, achegai-vos com confiança junto ao trono da graça. Pode vir que vocês estão comigo. Aleluia. Na presença do Pai com confiança, porque você está com Jesus. Não é porque você fez tudo certinho. Ainda que você vigiou, não é porque você fez tudo certinho que é para você chegar com confiança. Mas Jesus está na tua frente. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se achegar com confiança. Aleluia, na presença do Pai. Aleluia. O plano de Deus é perfeito. As pessoas falam assim, mas como pode? Esse mundo está muito difícil. Porque não conseguem entender e ver. O plano de Deus é perfeito. As pessoas só não estão vendo direito. Mas Deus fez tudo certinho. As pessoas só não conseguem ver. Mas Deus fez tudo certinho. Estão lembrados de Agar? Ela não conseguia ver a água. Mas estava ali. Estava ali, na frente dela, ela não conseguia ver. E a palavra, ela nos desvenda, aleluia, do mundo real. Esse mundo aqui vai passar. Tudo que eu estou vendo aqui, vai perecer. Todos os corpos de você vai sumir, vai perecer, vai virar pó, essas cadeiras, esse templo, tudo vai passar.
aleluia, mas tem algo espiritual aqui, além dos meus olhos, que não vai passar. Que é eterno, isso é eterno, isso não vai passar. Aleluia, as pessoas não conseguem ver, mas quem, aleluia, começa a ouvir a voz do Espírito Santo, aleluia, sabe que isso é real. Aleluia. É real, aleluia. Alegria e regozijo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem é que nunca não veio nesse lugar triste? Quem é que não já veio um dia reclamando? Isso mostra, irmãos, o tamanho do amor de Deus, a misericórdia de Deus. Deus, que todas as vezes que eu fui no culto, Deus, né, se fosse contar pelas minhas murmurações, Deus teria me consumido uns 80%. Para a gente dar para entender a misericórdia de Deus para conosco. Sabe? O amor de Deus para conosco. Quando a gente entende o amor, a gente aprende a amar a Deus, a fazer as coisas, porque não é porque eu vou ser castigado. Se eu não fizer, Deus vai me castigar. Não. Esse Deus me ama demais. Eu preciso amá-lo também. Eu tenho que amá-lo. Eu preciso inventar um jeito de fazer Jesus ficar admirado comigo. Como o centurião de Cafarnaum. Ele fez Jesus não virar o pescoço assim, né? Porque Jesus não esperava aquilo ali. Jesus conhecia. Mas ele, Senhor, eu tenho também servos, e eu mando eles, e eles vão, e eu mando e eles vêm. E o Senhor disser uma palavra, mas o meu servo será curado. Jesus ficou abismado. Eu tenho que achar uma dessa também para dizer para Jesus que eu amo ele. Eu tenho que achar uma dessas assim para mostrar para Jesus. E às vezes elas vêm dobrar o joelho e falar, Deus, eu te amo, eu quero te amar. Eu quero te amar, Deus, eu quero te amar. Eu não consigo, porque eu sou muito pecador, eu sou muito falho, eu sou muito reclamando, estou sempre reclamando do pastor, estou sempre reclamando do coral, estou sempre reclamando. Deus, eu quero te amar, me ensina a ser grato pelo meu pastor, ser grato pela minha esposa, ser grato pelo meu trabalho, ser grato pelo meu corpo, ser grato pelo meu cabelo. Eu não gostava da minha cor, irmão. Eu não gostava da minha cor, porque eu não entendia nada disso. Aleluia. E Deus é perfeito, Ele não me errou. Ele não errou quando me fez negro, me fez lindo. Hoje eu vejo isso, mas eu não via. Aleluia. Só quem conhece Deus consegue ver, aleluia, como você é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Predisposição e discernimentos espirituais. Acordado, pois Jacó do seu sono, diz, na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Deus está nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Então você sabe que Deus, aleluia, está nesse lugar. Em propósito de oração e súplica. Estão lembrados de Ana? Tem dia que a Bíblia fala bem assim, e você está triste? Ore. E você está alegre? Cante. Então não é pecado vir na casa de Deus triste. E é o melhor lugar também para a gente vir como Ana. Um dia foi lá amargurada de alma, e a Bíblia fala que ela chorava abundantemente ali na casa do Senhor. Então é o melhor local mesmo, porque Deus, Ele ouve as nossas orações. Ele ouve o choro da criança. Eu ouvi o choro do menino. Aleluia. Deus ouve o teu choro, irmão. Deus ouve o teu choro, irmão. E tem hora que nós temos que chorar mesmo. Aleluia. Tem hora que nós temos que chorar mesmo. Nós deveríamos chegar ao ponto de nós estarmos chorando por esse mundo pecador. Nós estamos chorando pelas milhares e milhares de pessoas que todo dia estão caindo nas trevas exteriores. E às vezes a gente está levando uma vida tão maravilhosa, boa, que a gente não está ligando para os perdidos. E a Bíblia, esse culto nos chama para a gente chorar, chegar ao ponto de chorar pelos perdidos. Isso é muito difícil. Chorar para aqueles que estão sendo enganados pelo diabo e lançados nas trevas exteriores para a eternidade, passar longe de Deus. Então não é pecado a gente chorar,
na casa do Senhor, porque Ele ouve as nossas orações e Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Em propósitos de louvor e cânticos, entrai por suas portas com ações de graças, como nós já falamos. Para concluir, você tem cultuado a Deus na beleza da sua santidade, como a Bíblia requer? Cultuar a Deus não significa meramente vir à igreja. Significa entrar no santuário divino com ações de graças, como fazia Davi. Não importa na onde nós estejamos, nós estamos na presença dele. Glória. Oh, aleluia. E tudo que nós fizermos por obra, ou por palavra, a gente fazer em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe. Eu sou grato a Deus pelo privilégio de poder estar compartilhando com vocês essas palavras. Tá? Eu tenho certeza que há poder na palavra. A palavra, ela faz aquilo para o qual ela foi enviada. Eu tenho certeza que você será ricamente abençoado pela palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão felizes com o pregador? Glória a Deus. Quem quer que ele volta? Amém. Vai voltar, em nome de Jesus. Quando ele estava falando aqui a respeito, de não se sentir feliz com ele mesmo, eu tenho 28 anos, irmãos, mas alguns tempos atrás eu tinha um certo complexo de inferioridade comigo mesmo. Mas eu fui melhorando isso de acordo com o tempo que eu fui meditando na Bíblia Sagrada. Eu fui conhecendo a Deus. Amém. Sabendo que nós não dependemos da alegria do homem, mas do Senhor é a nossa alegria. Aleluia. E graças a Deus isso foi melhorando na minha vida. E pode ter certeza, irmãos, que quanto mais você lê, estuda e medita na Bíblia Sagrada, esse espírito de depressão vai saindo. Glória a Deus. Esse espírito maligno vai saindo. Glória a Deus. Esse mal vai se afastando. E a presença de Deus vai se manifestando sobre nós. Amém, meus irmãos? Amanhã tem mais para a glória do nome de Jesus. Está aqui os livros. Glória a Deus. Muito obrigado. Glória a Deus. Está aqui, 5 livros aqui. Os irmãos que sentirem no coração aí de dar uma oferta por cada livro. Amém? Que Deus venha abençoar a tua vida em nome de Jesus. Passo a palavra para o nosso pastor. Moisés, quer dar uma palavra? Amém? Pastor? Amém? Glória a Deus. Pastor, pode falar. Meus amados irmãos, então, esse meu livro, eu vou estar ali na porta, é R$20. Tá? Se alguém desejar, eu quero com prazer tirar uma foto com você, com ele. Ele fala, sucesso é não pecar. Tá? Há uma possibilidade muito grande da gente praticamente de não pecar. Hoje muitas pessoas usam desculpa assim, eu sou humano, e insiste no erro, vai pecando e se você peca, você só vai ter problema. Fica errando o alvo, você vai ter problema. E se você quiser ter sucesso, é errar menos. E para errar você precisa aprender. Jesus, ele veio e nos curou, nos perdoou o nosso pecado original. Nosso pecado original, porém, agora nós precisamos aprender a se desenvolver, aprender a exercitar, a não pecar. É um exercício a não errar com a família, não errar com os filhos, não errar com a esposa, não errar com o pastor, não errar. Tem muita gente que não tem sucesso porque está errando e não está vendo que está errando. Então, quando eu entendi, eu escrevi sobre isso, e eu tenho experimentado sucesso porque eu tenho pecado muito menos, e o objetivo é pecar menos. Eu tenho certeza que vai te ajudar, que é refletir sobre isso. E você vai pecar menos e vai ter mais sucesso, vai ter mais dinheiro, vai ter mais felicidade no teu casamento, vai ter mais felicidade com os teus filhos, entendeu? Se você errar menos, se você continuar errando, vai ter maus resultados, E tem pecado aí que só
Você vai trazer consequências para toda a sua existência aqui e só depois com Jesus Cristo, tá? Então vou estar ali. Aqueles 5 ali, os irmãos que podem pegar com milha e dar a oferta que os irmãos desejarem para o milha, tá? Deus abençoe. Eu que agradeço, pastor. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Que bênção, né? Que bênção mesmo. Glória a Deus pela vida do pastor Nivaldo. Olha, que bênção.